Povo da fé, que Deus abençoe a todos. Olha, eu tô aqui no litoral norte de São Paulo, pertinho de casa. Vim aqui passear com a família, mas recebi algumas informações, né? O pastor não tira férias. Estou sempre orando pelas pessoas, atendendo as pessoas aqui pelo celular. E é assim, a vida de um pastor é muito corrida mesmo. Só que eu não poderia deixar de trazer essas informações para vocês, essas atualizações, tá? Eu vou fazer aqui bem rápido porque eu tenho que sair daqui a pouco. Vai vir aqui um barco pegar a gente e levar a gente de volta para a cidade, tá bom? Então fique muito atento a todas as informações que eu vou passar para vocês a partir de agora, beleza? Olha que vista maravilhosa, né? Vamos lá. Nos últimos dias, meus irmãos, Israel foi levado a um julgamento que pode mudar o destino de toda aquela nação. Um povo que apenas buscou se defender dos ataques terroristas do Hamas, agora podem receber penas muito duras do Tribunal Internacional de Haia. Nesse vídeo, você vai entender exatamente o que está acontecendo e por que Israel pode ser condenada por crimes de genocídio. Para poder situar aqueles que estão chegando agora, rapidamente eu quero explicar o que é esta guerra tão acirrada entre Israel e Gaza. Esse conflito se escalou oficialmente no dia 7 de outubro de 2023, quando os terroristas do Hamas decidiram invadir Israel e usaram todo um aparato de guerra para matar cerca de 1.200 israelenses. Além disso, ainda fizeram cerca de 200 de reféns. E é importante lembrar a todos que fazer reféns é proibido no mundo inteiro e é considerado um crime de guerra terrível. No momento em que eu gravo esse vídeo aqui e falo com vocês, ainda existem mais de 100 reféns que estão sob o poder do grupo terrorista Hamas. Mas, infelizmente, nós não vemos o direito internacional agindo contra os terroristas com a mesma voracidade que estão tentando acusar Israel de um crime terrível. Israel, obviamente, se defendeu dos ataques terroristas e ordenou bombardeios em diversas missões para tentar recuperar os seus reféns e cessar os ataques do Hamas. E é importante também lembrar a todos que, como uma nação soberana, Israel tem amplo direito à defesa, podendo inclusive usar a força para combater aqueles que estão tentando destruir o país por meio da violência. O que é considerado genocídio, pastor Giovanni? Bom, primeiro é importante a gente entender o que é genocídio, para saber se o Estado de Israel pode ser de fato enquadrado nessa prática. Existe uma convenção da ONU de 1948 que define o genocídio como sendo um ato cometido com tal intenção de destruir totalmente ou parcialmente um grupo de pessoas. Nesse grupo podemos enquadrar uma raça, uma religião ou até mesmo todo o povo de uma determinada nação. Mas quais serão os parâmetros que estão sendo usados para tentar enquadrar Israel em um possível genocídio? É claro que podemos usar, e não muito longe, um exemplo que retrata muito bem o que é exterminar um povo de forma intencional. No dia 2 de setembro de 1949, terminou a Segunda Guerra Mundial, onde o regime nazista foi responsável pelo assassinato de cerca de 11 milhões de pessoas, dos quais 6 milhões eram judeus. Aí eu te pergunto, será mesmo que um povo que há menos de 100 anos sofreu com um massacre sem precedentes não aprendeu nada com o sofrimento? Ou será que estão se utilizando aí dessa narrativa para perseguir o povo judeu? O que você acha? Aí você pode perguntar, mas quem é que pode ser acusado por genocídio, pastor Giovanni? O direito internacional afirma que tanto o Estado quanto uma única pessoa podem ser acusados de genocídio. Vale a pena lembrar também que essas acusações recentemente foram levantadas contra uma única pessoa em específico, em 2021,
o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, quase foi indiciado na Corte Internacional depois de um relatório da CPI, da doença da pandemia, definir que ele seria um dos principais culpados pela morte em massa dos indígenas no auge da última crise de saúde que nós tivemos, que nós enfrentamos. No início de 2023, o processo contra o ex-presidente chegou a ganhar uma certa força, mas até agora, meus irmãos, não avançou na Corte Internacional. Isso porque alguns especialistas apontam que é bem difícil provar um suposto crime de genocídio ou crimes contra a humanidade. O governo de Israel foi parar no Tribunal Internacional depois de uma acusação que se originou no governo da África do Sul. Depois de algumas discussões, o governo de Israel acusou a África do Sul de ter ligações com Hamas e, por essa razão, denunciaram o país no Tribunal de Haia. Nós não podemos deixar passar desapercebido que essa acusação parece ter sido milimetricamente pensada e apoiada por grupos terroristas. Em 2023, por exemplo, saiu uma matéria mostrando que a África do Sul era o centro do financiamento do terrorismo, principalmente depois que o Estado Islâmico perdeu territórios lá no Oriente Médio. Eu vou deixar o link da matéria depois aqui na descrição para que você consiga conferir na sua totalidade. A matéria explica que o relatório do governo dos Estados Unidos mostra que os sul-africanos estariam facilitando a transferência de dinheiro para o Estado Islâmico e outros grupos terroristas. Aqui eu quero fazer um adendo, um questionamento para a gente continuar. Será que o governo de Tel Aviv está acusando a África do Sul de ter ligações com Hamas de forma leviana? Ou vocês acreditam que isso tem algum fundamento? Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião aqui no comentário. Mas antes da gente continuar, eu quero pedir para você deixar o seu like. Eu tenho aqui informações que eu quero passar ainda, mas o teu like é importante para o engajamento desse vídeo e depois também compartilha, tá? Copia o link desse vídeo, envia para todos os seus amigos, nos grupos, isso vai me ajudar muito, tá bom? Essas informações e todas essas pesquisas levam muito tempo e dão muito trabalho. Eu estou passeando, mas mesmo assim eu me esforcei. E eu gostaria que você me ajudasse a chegar com essas informações o mais longe possível, deixando então seu like, compartilhando e comentando. Beleza? Posso contar com você? Então vamos prosseguir aqui com a nossa matéria. A Corte Internacional de Justiça é como se fosse o STF das Nações Unidas, resolvendo os problemas entre países. É tipo um tribunal internacional da ONU. E todos os países da ONU já são automaticamente incluídos na corte. Para entrar nesse jogo, o país precisa colocar um caso em exposição. A CIJ, por exemplo, ela é composta por 15 países escolhidos pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança da ONU. E eles ficam nessa função por 9 anos. Depois de 6 milhões de judeus terem sido assassinados pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, os líderes mundiais disseram que era hora de acabar com essa loucura e adotaram então uma convenção para evitar que esses episódios se repetissem. E aí você pode me perguntar, e o Brasil, pastor Giovanni, está de qual lado? Bom, quando o assunto dessa proporção repercute, é normal que os governos do mundo inteiro se pronunciem, declarando seu apoio a uma das partes. E o governo brasileiro também se pronunciou, declarando seu apoio. E com certeza a resposta dada pelo governo brasileiro já era a que a maioria de nós esperávamos. Nesses últimos dias, o presidente Lula oficializou seu apoio à África do Sul, através de uma nota que foi divulgada pelo Itamaraty. Vale lembrar também que ele manifestou seu apoio contra Israel, depois de se reunir com o embaixador palestino que esteve em Brasília recentemente. O presidente disse em suas palavras que Israel, de fato, está cometendo flagrantes violações ao direito internacional humanitário e que, por isso, apoia a iniciativa dos sul-africanos. Mas aqui a gente pode levantar um questionamento. O governo da África do Sul é acusado de fortes ligações com o terrorismo no mundo inteiro, e principalmente na Europa. Então por que o governo brasileiro estaria apoiando uma manobra que esse país está levantando contra o povo judeu? Quais são as consequências de tudo isso, pastor Giovanni?
O julgamento aconteceu nos dias 11 e 12 de janeiro deste ano. Mas caso Israel seja condenado, o julgamento pode demorar alguns anos para chegar à conclusão. Mas caso os judeus sejam condenados, essa sentença pode ser usada para pessoas individuais caso sejam indiciadas. Mas preste bem atenção no que a Bíblia diz que irá acontecer contra aqueles que se levantam contra Israel. Portanto, profetiza ao Filho do Homem, e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus, porventura não saberá que naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança, virá, pois, no teu lugar do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso, e subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim. E quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos teus olhos, assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que te trariam contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar e as aves dos céus, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Porque chamei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu irmão. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraivas, fogo e enxofre, e farei chover sobre eles, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiveram com ele, assim eu me engrandecerei, e me santificarei, e me darei a conhecer os olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Eu citei agora para vocês Ezequiel capítulo 38, dos versos 14 a 23. Espero que eu não tenha errado, né? Mas essa é apenas uma de muitas passagens que relata aquilo que vai acontecer contra aqueles que se levantam contra o povo de Deus. E você, de qual lado está? Deixa aqui abaixo a sua resposta nos comentários, tá bom? Gente, antes de eu encerrar o vídeo, deixa eu mudar de posição aqui. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Primeiro eu vou dar a notícia ruim, que depois a boa vem passando aquele bálsamo, né? O meu amigo pastor Gabriel, Gabriel Jesus, ali de Yamatanda, no Moçambique, aonde nós temos os nossos projetos sociais, ele me enviou um vídeo dizendo que, infelizmente, os postes que foram comprados, foram trabalhados, foram todos preparados, né? E colocado ali nos seus devidos lugares, infelizmente não foi aprovado, não atenderam aos requisitos solicitados pela empresa que coloca a energia lá na África. E eu vou colocar aqui um vídeo para vocês, dele mesmo explicando essa situação. E a notícia boa é que já enviamos os 30 mil reais. Já está com o pastor Gabriel e ele já vai iniciar a compra de todo o aparato necessário para iniciarmos a obra. Só que para iniciar a obra precisa de energia, porque a máquina de solda vai ligada na energia. E as crianças precisam dessa igreja coberta para continuar se alimentando, né? Tem dias lá, irmãos, que a gente precisa cancelar a refeição por causa da chuva, do mau tempo. Mas com a igreja coberta não será mais preciso cancelar as refeições, porque elas terão um lugar coberto para se alimentar. Mas infelizmente, quando se trata de igreja, eles dificultam um pouco mais. E eu sei que juntos nós somos mais fortes. Nós vamos precisar comprar 8 postes da empresa. Eu vou colocar o vídeo
do pastor Gabriel, dando os detalhes, ele vai explicar certinho para você, tá? E eu já volto, olha só. Ministério Povo da Fé, Graça e Paz, Pastor Giovanni e todos os irmãos. Meus irmãos, primeiramente eu quero agradecer pelas ofertas que os irmãos fizeram, né, por este amor tão grande que os irmãos mostram sempre a favor da África. Agora conseguimos 30 mil reais para cobrir a nossa igreja, uma grande vitória. Falta apenas aqui termos os 20 mil, porque totalizando são 50 mil reais para cobrirmos aqui a nossa igreja. E eu quero apresentar aos irmãos aqui a dificuldade que nós temos agora. Hoje eu estaria comprando material, mas não deu certo, porque precisamos da energia elétrica para podermos cobrir a igreja. Mas a partir de amanhã ou sábado estaremos correndo atrás para comprar o material para a construção da igreja. Meus irmãos, a luta que estamos enfrentando aqui é sobre a energia elétrica. Os irmãos viram nos vídeos anteriores, precisamos comprar 8 postes, ou seja, compramos os 8 postes para levar aonde a energia estava até na igreja, porque são quase 500 metros de onde está a energia até o lugar que a nossa igreja se encontra. Toda aquela região não tem energia, é todo aquele lugar, né, porque os irmãos sabem que nós estamos numa aldeia e toda aldeia não tem corrente elétrica. E para puxar a energia de onde parou até nesta região, até na igreja, é mais ou menos 500 metros. E não é uma distância tão perto. Aí foi necessário comprar 8 postes e já conseguimos comprar 8 postes. Mas o que acontece? O governo reprovou os nossos postes porque são postes simples. Aí eles querem postes originais, postes bons que eles lá vendem, mas já por causa da falta da nossa condição financeira, nós acabamos comprando postes que não é postes que realmente eles usam. Então aí disseram que tem que ser postes que eles mesmos, a empresa usa, mas está muito caro, cada poste custa 1.000 reais e nós não temos esta condição. Mas estamos aqui na luta para conseguirmos aqui ter esses postes e colocar a energia, porque os irmãos sabem que aquece bastante. Neste momento que eu estou a falar hoje é 40 graus, né, e aqui chega acima de 40 graus. Para as crianças se alimentar debaixo de um sol de 40 ou acima de 40 graus não tem sido uma tarefa fácil. Para realizar o culto também não tem sido uma tarefa fácil. Por isso nós iremos aqui lutar ainda. Se Deus nos deu essa primeira vitória, Deus já estendeu as mãos, nós iremos conseguir também enfrentar essa dificuldade da energia para termos lá energia elétrica e cobrirmos a nossa igreja. A luta é grande aqui, mas eu creio que Deus irá dar vitória e quero agradecer a todos vocês que têm nos ajudado, continuam orando por nós e brevemente estarei comprando material e os irmãos irão ver aí o bom uso do dinheiro que os irmãos estão aí ajudando, ofertando, e os 20 mil que faltam, estaremos orando para que Deus ainda toque os vossos corações para conseguirmos aqui comprar todo o material necessário e cobrirmos a nossa igreja. Um forte abraço e Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus. Bom, você viu aí, a situação é complicada, é uma situação difícil, é corrupção mesmo, mas eu conversando com o pastor Claudinei, disse que de repente ele poderia tirar dos 30 mil, comprar os postes, colocar a energia e depois a gente vê o que a gente faz. A gente vai enviando na medida que for entrando para cobrir esses 8 mil reais que vão faltar. Eu tenho um povo que é abençoador. Claro que é uma minoria, mas estão sempre nos ajudando e nos abençoando e nos ajudando a manter essa obra. Então eu conto com a sua ajuda. Não estou pedindo todo o seu salário. Não estou pedindo todo o seu dinheiro. Eu não estou pedindo uma quantia que vai te prejudicar, que vai, de repente, te deixar mais pobre ou prejudicado. Não. Eu estou pedindo R$1 para aquele que tem condição de mandar R$1. 10 para aquele que tem condições de mandar 10. 50, 100, 500. Deus conhece o seu coração e os números da sua conta bancária. Eu não conheço, mas Ele sabe os números da sua conta bancária e sabe o que você pode fazer por essas crianças. Dentro da sua condição, você pode fazer alguma coisa para essas crianças, tá? Tem alimentação, a fundação da escola que precisa ser feita. Estamos aí imbuídos, né, no projeto para fazer também uma casa para a vovó Binda e tem muitos projetos aqui no Brasil também que estão sendo idealizados por nós. Por favor, envie a sua semente de gratidão, a sua semente de generosidade, porque a Bíblia diz, lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 17, que quem dá aos pobres empresta a Deus, a qual virá a pagar com juros largamente vantajosos. Então é importante que você nesse momento faça a sua semente, entregue o seu melhor e viva o melhor de Deus nessa terra. Você vai descobrir o poder sobrenatural
de semear na vida daqueles que não têm condições de fazer nada por nós. É por amor, simplesmente por amor. Isso se chama generosidade. E a generosidade, o amor, abre portas enormes, gigantes, na vida daqueles que entendem que quando ele está entregando uma oferta, ele não está dando nada para ninguém. Ele está emprestando para o grande eu sou. E quando Deus voltar a pagá-lo, Deus vai pagá-lo com juros largamente vantajosos. Amém? Deus abençoe a todos. Não saia sem deixar o teu like e sem compartilhar esse vídeo, tá? Espero a sua ajuda nessa missão e logo eu estou de volta para continuarmos fazendo as nossas lives ao vivo, ok? Um beijo no seu coração. Foi muito bom estar aqui com vocês e até a próxima oportunidade em nome de Jesus. Isso aqui, irmãos, paz. Eu estava, antes de eu sair, estava lá com a minha família na praia da Toninha, eu acho que é esse o nome, e me veio uma vontade muito grande de jubilar, de falar em línguas, de entrar no mistério com Deus, porque de fato, Deus é maravilhoso. Aqui a gente vê a grandeza de Deus. Em todos os cantos que a gente olha, nós vemos a grandeza de Deus. Deus abençoe, um beijo, fui!